Se você procurar no Google a visão do que é minimalismo, é uma coisa até bem radical. São paredes brancas, uma casa vazia, imensa, pouquíssimos objetos. Quando você olha para esses ambientes ou para essas pessoas que só usam preto, branco e é tudo assim muito monocromático, você pensa: ninguém vive ali, ninguém usa aquela cozinha, ninguém faz aquilo. É uma coisa como se fosse assim intocado. Mas na verdade, essa é uma realidade muito distante da maioria das pessoas que não teve essa cultura minimalista desde que nasceu, que foi aprendendo isso ao longo do tempo e que acaba muitas vezes afastando pessoas desse movimento ou dessa visão de mundo e de vida mesmo. Então hoje eu quero conversar contigo um pouquinho sobre o que é o minimalismo digital, como o minimalismo se aplica à internet, à nossa relação com o mundo digital e alternativas também para você ter uma relação mais saudável com a internet. O minimalismo é a arte de saber o quanto é suficiente. E o minimalismo digital é entender o quanto de tecnologia é suficiente para servir a nossa vida e não para a gente servir a tecnologia. Caso você não me conheça, eu sou a Cassie Litansky, prazer. E eu sou cofundadora da direção à Escola de Negócios Conscientes que você está vendo aqui agora. Bom, eu tenho uma história bem antiga com o minimalismo e eu nem falo muito sobre isso, poderia falar mais, mas tô falando agora. Desde 2014 eu comecei a conhecer esse movimento e na época foi um misto de não tenho dinheiro para comprar com me sinto feliz assim. Feliz com não me sentir apegada às coisas. Eu era muito desapegada até demais. Essa foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, a como também me apegar a algumas coisas que eu precisava, mas entender que eu precisava de coisas que me servissem, que tornassem minha realidade mais fácil, mais legal, mais prazerosa, que me trouxessem bem-estar, que eu gostasse, mas sem excesso, porque o excesso também acabava me atrapalhando. E também, olha só, antes de eu ter um caso com minimalismo, eu era uma pessoa bastante acumuladora. Eu acumulava coisas diferentes e também vontades, sonhos diferentes. Por exemplo, eu tinha todos os instrumentos musicais que você pode imaginar na minha casa, menos bateria e baixo e guitarra, mas todos os alternativos eu tinha. Eu tinha o hang drum, eu tinha tambor, eu tinha flautas de vários tipos, gaita, eu tinha vários, pau de chuva, tinha vários e muitos nem eram meus. A minha casa era tipo, deixava ali e ficava lá até alguém voltar e pegar, sabe? E essa cultura, ela foi minando muitas coisas na minha vida, porque era tanto excesso de coisa que acabava atrapalhando a minha fluidez mental mesmo. E daí, ao longo do tempo, eu fui entendendo o que fazia sentido para mim e o que não fazia. Agora, isso aplicado ao digital é muito interessante. Tem um livro, que é o que inspirou eu fazer esse vídeo também, que se chama Minimalismo Digital. Eu recomendo que você leia. Vou deixar aqui. Nicolas, bota aqui na tela. Porque é um livro bem interessante, embora ele seja bastante técnico em alguns sentidos, ele traz percepções bem legais para quem quer ter menos relação com a tecnologia, assim. Hoje eu me considero uma minimalista digital em informação, quem sabe? Não plena porque eu uso muito a internet, mas também eu preciso muito dela, porque o meu trabalho envolve isso. Minimalistas digitais estão em todo lugar e a gente vê eles por aí e nem sabe. São aquelas pessoas que se sentem felizes com a própria vida, que conseguem conversar com uma pessoa no olho sem ficar olhando para o celular toda hora, que perde a noção do tempo quando está lendo um livro que gosta muito, que consegue viver os momentos da sua vida sem aquela constante sensação de estar perdendo alguma coisa, o clássico FOMO, Fear of Missing Out, aquela sensação de estar perdendo algo novo. Não, essa pessoa ela consegue curtir a vida dela, ela consegue fazer um exercício sem pressa, porque ela sabe que vai ter um momento da internet e tem um momento off também, que é maravilhoso. Inclusive eu gosto muito e uso às vezes uma hashtag que se chama Vida Fora da Tela, algo que eu inventei, algo que veio da minha cabeça, talvez. Mas enfim,
para a gente pensar também sobre a vida que tá fora da tela, que a vida não é só o que tá no quadradinho que a gente vê ali no Instagram. Aí tem uma frase interessante aqui, ó, que é: o minimalismo é um estilo de vida que ajuda as pessoas a questionarem quais coisas agregam valor à sua vida. Essa é uma frase do Joshua Fields e Ryan Nicodemus, The Minimalists, os caras que começaram esse movimento ou que propagaram, né, dessa maneira com esse nome, esse movimento, e tem um documentário sobre também. Enfim, o que envolve o minimalismo? Retirar entulhos, a gente tem que liberar espaço e retirar entulhos digitais também. É um grande desafio porque a galera salva muita coisa, mas é importante e faz muita diferença no fluxo das ações também. Liberar espaço para o que importa. E o que importa quando a gente está falando da internet? Não é que ela sirva para a gente, que a gente consiga fazer as coisas que a gente quer através dela e não que ela fique atravancando o nosso caminho, né? Então isso é muito importante quando a gente está falando de minimalismo digital. Ter mais saúde, ter relacionamentos saudáveis, ter propósito e ter a sensação de crescimento e contribuição com o mundo. Essas coisas são importantes e envolvem esse minimalismo. O minimalismo digital é uma filosofia que nos ajuda a questionar quais ferramentas de comunicação digital e comportamentos gerados por essas ferramentas agregam maior valor à nossa vida. Essa é uma frase do Cal Newport, o autor do livro que eu mencionei no início do vídeo. Então, o que ele fala aqui é muito interessante, porque o minimalismo digital, ele realmente é uma filosofia de vida. Ele não é só uma prática, não é só um detox da internet, sabe, que você vai fazer ali no final de semana e na segunda você volta com tudo, com aquela sede de consumir tudo que passou, que você perdeu. Não, o minimalismo digital é uma filosofia e como uma boa filosofia, ela precisa de tempo para ser incorporada na vida, ela precisa de paciência e de constância. E muitas reflexões, o minimalismo aplicado ao digital está relacionado com eliminar ruídos digitais de baixo valor. O que é isso? É você tirar aquelas redes sociais ou ferramentas, práticas digitais que você tem que te trazem pouco valor, assim, coisas boas para sua vida, coisas que vão te ajudar no seu trabalho também e que mais contaminam ali o processo da sua vida, mais contaminam o seu dia, mais ficam te pesando na sensação, no tempo, te fazem perder tempo. Então tem que ter uma análise bem rigorosa e assim, refletir mesmo sobre o que você está usando. Otimizar a sua relação com as ferramentas que importam de fato. Então, quais ferramentas que estão te ajudando de verdade? E essa aqui, gente do céu, olha, eu já mudei muito de ferramentas, de várias coisas que eu utilizo para fazer os conteúdos, para divulgar, para distribuir os conteúdos. E testando essas ferramentas eu fui percebendo algumas que eram melhores, outras que não tanto, outras que exigiam mais de mim, eu não queria dar naquele momento, eu não podia dar toda aquela atenção naquele momento, e aquelas que resolviam meus problemas sem tanta demanda, né? E esse é um processo de tempo mesmo, você vai ali experimentando. Diminuir tempo gasto com telas, desejo de todo mundo, quem sabe, né, hoje em dia. Diminuir a ansiedade em relação à internet. Ampliar tempo para viver outras experiências offline, experiências que são além do digital. Ou mesmo experiências online, mas que você consiga estar num momento mais imersivo, sem a distração de muitas questões digitais. Agora vamos para algumas práticas que podem te ajudar com isso. Primeira coisa é passar mais tempo offline, passar mais tempo sem telas. Pode ser durante o dia e também pode ser durante a noite. Você pode começar pelo que seja mais fácil. Eu gosto muito de durante a noite passar mais distante das telas e é um ritual maravilhoso para mim. O período da noite ficar longe das telas, eu conseguir ler, escrever, fazer outras coisas, dançar, ouvir uma música, algo que me tire daquela sensação da tela branca na cara. Usar menos aplicativos para fazer mais coisas. Às vezes a pessoa tem o celular minado de aplicativo, ela não usa nem metade do que o aplicativo oferece, né, para ela. Ao mesmo tempo, tem pessoas que têm um aplicativo só e fazem tudo nele ou fazem o máximo que podem. Então, em muitos casos, eu sugiro que você
retire o excesso e fique com aquilo que você consegue mexer, descobrir mais coisas e você conseguir usar o melhor daquela ferramenta. Mas em alguns casos não vai ter muito jeito, também não adianta você sair excluindo tudo e às vezes é uma ferramenta que você precisa de um aplicativo específico para ela, para poder fazer aquilo e algumas coisas realmente você vai precisar de várias e faz parte. Desativar notificações. Isso para mim é uma regra há muito tempo, eu acho muito estranho quem não faz isso. Porque simplesmente não dá para viver com notificações ligadas, gente, não faz o menor sentido. A gente tá fazendo coisas na nossa vida e aquele barulho de notificação de que alguém comentou no seu Instagram ali no celular não faz sentido. É por isso que eu não vou pedir para você ativar as notificações do canal, embora eu saiba que essa é uma estratégia muito boa para entregar o meu conteúdo para você, mas eu vou pedir para você se inscrever e deixar o seu like, que isso já ajuda o YouTube a entender que você quer ver vídeos como esse que eu tô fazendo e ele vai entregar para você. Então, você se considera uma pessoa minimalista digital ou nada disso? Tá bem longe de ser esse tipo de pessoa. E você gostaria de ser? Qual que é a sua relação com a internet hoje? Se você quiser um vídeo mais longo sobre esse tema, sobre relação mais saudável com a internet, eu tenho algo na mão aí que eu posso trazer para cá, mas eu quero ver antes se faz sentido para você, que daí eu faço e todo mundo fica feliz. Ah, e antes que me esqueça, vai conhecer nosso Instagram, nosso blog, nosso site, nossos cursos, nossos livros. Ai, tem tanta coisa! Dá uma olhada aqui nos links da descrição, tá bom? Então até mais, beijos!